todos. Hoje, Rebeldes traz um convidado bastante especial, Tarso Genro. Ele é advogado, professor universitário, filiado ao Partido dos Trabalhadores, foi 2 vezes prefeito de Porto Alegre e ministro da Educação, das Relações Institucionais e da Justiça nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva. Olá, Tarso. Olá, Daniel, nosso historiador, Cristina, jornalista, Cid Benjamin, jornalista. Tudo bem, um abraço para vocês. É um enorme prazer a gente compartilhar desse diálogo num momento tão difícil como esse que nós estamos vivendo. Então, a palavra é a sua. Ok. Então, eu abro a nossa conversa aqui fazendo rápidas observações sobre a conjuntura. Nós vivemos um momento, e não é nada original o que eu vou dizer, mas é importante assentar esses pilares, né? Nós estamos dentro de uma crise de Estado, uma crise de governo e de uma crise sanitária global. Esses 3 elementos encontram, né, a sociedade brasileira numa situação de desequilíbrio econômico brutal, de incompetência política e de gestão do governo federal e de desenvolvimento numa parte da base social do governo de ideias fundamentalistas, religiosas, fascistas e violentas, né, como ocorre em momentos de grande dramaticidade histórica, de grande dificuldade histórica. De outra parte, nós temos uma oposição política, tanto da esquerda, como da centro-esquerda, como do centro progressista, se é que nós temos algum centro progressista estabilizado no Brasil, incapaz de propor uma saída alternativa para a crise. Uma saída alternativa que comporte parâmetros mínimos de embate político, que significam, no meu entendimento hoje, o retorno ao funcionamento normativo, estável, republicano da Constituição, de uma parte, e um programa econômico emergencial de proteção social perante a pandemia. Ou seja, isso seriam os 2 fatores, os 2 pontos que, na minha opinião, são clássicos de unidade em momentos como esse, que a oposição está sendo incapaz de processar, né? Nós temos, evidentemente, líderes políticos da oposição, responsáveis, competentes, sérios, mas estão mais preocupados, né, com a sua base política, estão mais preocupados com o calendário eleitoral, estão mais preocupados com eventuais hegemonias que possam se estabelecer nesse processo do que propriamente fazer um enfrentamento com este governo de desastre nacional, né? Internamente ao governo, né, nós temos o vice-presidente da República, silencioso, mas solidário com o seu presidente, e aguardando a sua oportunidade, né? É mais ou menos assim que eu vejo a situação. Acho que hoje, né, seria o tempo político adequado para que os nossos líderes políticos, que têm poder convocatório, falassem diretamente com a sociedade, com as forças políticas, com o Congresso, com o Supremo, de maneira unificada, em cima desses pontos de resistência e de resgate democrático e republicano do país. Então é isso aí que eu coloco, né, como, vamos dizer assim, base inicial para uma conversa entre nós, que eu pretendo muito aprender muito de vocês, o que vocês estão pensando, para a gente poder se conectar cada vez melhor nessa realidade. Tarso, eu queria te colocar duas questões, né? Uma primeira diz respeito ao seguinte: há um embate, digamos assim, de interpretações nas mídias sociais, nas entrevistas que a gente observa, né, que a gente lê por aí. De um lado, aqueles que acreditam que a gente vai sair dessa crise de uma maneira melhor. Vamos aprender com ela a ser mais solidários, a ter mais preocupação com as desigualdades sociais, a revalorizar o papel do Estado no sentido da construção de equipamentos coletivos, e outros que veem ao contrário, né? Um crescimento de tendências autoritárias, fortalecimento de líderes ditatoriais, lideranças, né, comprometidas com
perspectivas ditatoriais, né? Quer dizer, é claro que essas duas tendências encontram-se aí se batendo, né? Você tem uma opinião a respeito? É mais otimista, é mais pessimista? Como é que você vê o embate dessas duas tendências? A outra questão diz respeito à formação no Brasil, que agora parece bem consolidada, de uma extrema-direita com base de massas. Alguns acham que isso já se pode caracterizar como fascismo, outros têm dúvida, mas há um consenso a respeito disso. Criou-se uma extrema-direita com base de massas que tem aí 15%, 20% do eleitorado, e isso é um dado novo em relação, pelo menos, à percepção que se tinha aí nas décadas anteriores. Como é que você acha que as esquerdas devem lidar com essa realidade? Que propostas elas devem ter e que atitudes elas devem ter, a seu ver, para lidar com essa realidade? Eu acho que no momento que a gente está vivendo, a gente tem que sempre pensar de uma maneira provisória, né? Porque 2, 3 dias depois a conjuntura muda completamente, né? Hoje pela manhã, por exemplo, o presidente Bolsonaro está atacando o Supremo Tribunal Federal, está fazendo um afrontamento aí. Quais os efeitos que isso aí vai ter no Supremo e quais os efeitos que isso aí vai ter na base de classes superior do governo, né? Na base de classes que tem dinheiro, que articula pela mídia, que articula essas relações políticas de maneira horizontal, de uma forma, inclusive, magnificamente competente. Então, se me perguntasse, nesse momento eu estou pessimista, né? Eu acho que o que pode vir depois para o Brasil e o que pode vir depois para a humanidade, consideradas as circunstâncias que nós estamos vivendo nesse momento, podem ser piores. Tem lições históricas que nós já a esquerda, o socialismo, a social-democracia, o campo progressista, republicano, democrático já tomou, são lições já tomadas na história. Num momento de crise profunda do sistema, das relações de poder, de crise econômica e agora de crise sanitária da humanidade, as classes dominantes sempre fazem as suas opções a partir das condições de segurança que elas vão ter no próximo período. Então, a tendência que tem sido observada aqui no Brasil, das classes dominantes brasileiras, das suas lideranças, da grande mídia oligopólica, tem sido, até agora, de preservar, né, esse veio fascista autoritário que o governo está desenvolvendo, que o governo está se comprometendo cada vez mais, em nome de uma carta fiduciária, de uma carta de compromisso, que é o compromisso com as reformas. Eu dizia, numa análise que eu fazia alguns dias atrás, o Bolsonaro pode cair, mas o Guedes tem que cair antes, né? Porque o Guedes significa a linkagem política, né? A linkagem política de um governo autoritário, né, com raízes fascistoides, com uma base de massas radicalizada, pequena, mas radicalizada, que dá segurança para as classes dominantes através das reformas que o Guedes está promovendo. Então, a considerar o que está ocorrendo nesse momento e o tipo de reação que a burguesia brasileira e os seus aparatos em torno, e os seus subsistemas, né, de dominação desenvolvem, eles não romperam ainda esse compromisso, né? Nós podemos perceber, por exemplo, até pelo movimento que é feito pelo presidente da Câmara. Ele sempre vai muito cauteloso, né? E chegou um momento, inclusive, em que ele disse de maneira clara, né? O que o presidente Bolsonaro está querendo é polarizar com o PT e deixando nós, da centro-direita, de fora. Ele quer dizer, nós não queremos ficar de fora, porque nós somos uma opção, né, que pode, né, combater o PT, a esquerda, os partidos, né, que compõem o espectro da esquerda brasileira, de maneira competente, dando governabilidade e aprofundando as reformas que o país precisa. Então, eu sou realmente um pouco cético em relação a isso. Agora, quais os efeitos que a pandemia e a economia terão no quadro, nós não podemos saber. Isso aí pode mudar rapidamente. Estou falando, né, naquilo que o meu guru, Lukács, dizia, centralidade ontológica do presente, né, para examinar a conjuntura. Em relação às possibilidades do fascismo com base de massas,
Essa questão, me parece, Daniel, ela está ligada à primeira, né? O fascismo com base de massas, ele pode ser motivado, desenvolvido e induzido pelas classes dominantes, como fizeram com Hitler e fizeram com Mussolini, quando a esquerda, o reformismo radical, o reformismo republicano, os grupos revolucionários constituem uma determinada ameaça. Essa ameaça não existe no Brasil, né? Entre aspas, essa ameaça não existe no mundo, né? Então, o que pode ocorrer depois desse processo, né, depois da superação dessa conjuntura mais aguda, é que haja uma pacificação desses grupos pró-fascistas, a sua integração num outro tipo de governabilidade, de centro-direita, deixando a centro-esquerda e o republicanismo democrático radical, ou o republicanismo democrático do Estado Social, deixando de fora, né? Esta é a possibilidade que pode ocorrer nos países mais desenvolvidos. Eu acho que esse é o quadro, né? O que poderia, na minha opinião, desestabilizar este pacto conservador proto-fascista que está aí, né? Vinculado à força normativa que o capital financeiro exerce sobre os Estados hoje? É o fracasso das reformas. Então, as reformas não mostrarem para os setores que dependem dela para desenvolver os seus negócios, a sua atividade econômica, a sua sobrevivência, né, enquanto capital, que não correspondam. Então, isso aí pode quebrar essa estrutura de poder, essas relações de compromisso que eles têm. Então, para finalizar, né, eu vejo dentro daquela concepção gramsciana mais tradicional, dois grandes partidos hoje no Brasil. Dois grandes partidos naquele sentido da primeira internacional. Né? Dois grandes grupos, né, de organizações políticas e de relações institucionais e de relações de poder que confrontam, né? Um partido orgânico, né, do capital financeiro, vinculado, né, e dependente de uma relação, inclusive, com esse avanço proto-fascista, e, de outro lado, um campo republicano democrático que não tem ancoragem num programa e que não tem coragem política de ter um poder, uma capacidade convocatória para preparar, né, o enfrentamento no próximo período. O enfrentamento com o fascismo, o enfrentamento com a extrema-direita, o enfrentamento com essas formas que eles conseguiram estabilizar de dominação política. Então, esse me parece o impasse que nós estamos atravessando. Ministro, bom, em primeiro lugar, bom dia, e é muito bom tê-lo aqui conversando com os rebeldes. Eu acho que o senhor expôs com muita clareza as nossas dificuldades de conjuntura, né, nesse momento. Eu só queria adicionar, e queria a sua avaliação sobre alguns elementos específicos, né, que eu acho que dificultam ainda mais também qualquer possibilidade de mudança nesse momento, né? E aí eu estou falando, claro, da possibilidade de um impeachment do Bolsonaro, que é o debate que está colocado, todo mundo quer saber, afinal, vai ter, não vai ter, ou que a alternativa pode ser de saída ao impeachment. Enfim, eu vejo o seguinte, toda vez que se fala num processo de impeachment, ou os processos recentes, né, da história contemporânea do Brasil, em que o impeachment foi o instrumento utilizado, quando você inicia um processo desse, é fundamental você conversar, ou, enfim, fazer o arranjo político para o pós-impeachment, né? E nisso os vices sempre têm uma atuação importante. Eu não vejo como, por exemplo, as forças políticas tentarem alguma possibilidade de entendimento com o general Mourão sobre esse pós-impeachment, né? Não vejo nenhuma possibilidade, até porque eu não vejo muita distinção entre ele e o Bolsonaro. Uma outra coisa, acho que um outro elemento muito grave, né, na possibilidade de um processo de impeachment, também queria a sua avaliação sobre isso, o Bolsonaro, com todas as ligações que ele tem aos milicianos, às polícias militares, isso está ficando cada vez mais claro. Agora, recentemente, nesse episódio do decreto que facilita, aliás, que dificulta o rastreamento das armas, isso é de uma extrema gravidade,
né, porque a dificuldade de rastreamento vai facilitar justamente o armamento ainda maior das milícias e de outros setores. Não é à toa que o Roberto Jefferson deu uma entrevista, o Roberto Jefferson, que obviamente dispensa apresentações, deu uma entrevista recente falando que qualquer tentativa de tirar o Bolsonaro do poder encontraria uma reação armada. Então, eu acho que esse é um elemento ainda que vem colocar aí mais dificuldade nessa conjuntura toda. Eu queria a sua avaliação sobre isso. Eu acho que a situação do partido, vamos chamar de partido orgânico da emancipação, né? Esse conjunto, esse espectro, esta constelação de forças políticas que estão no campo republicano hoje no Brasil, né? Eles realmente têm uma capacidade de interferência reduzida, porque eles não têm força política, esse campo não tem força política para fazer uma secção, para fazer uma divisão no campo dominante hoje e se apresentar, por exemplo, através de um diálogo político, o general Mourão, que seria o vice-presidente, para propor um certo tipo de governo, um certo tipo de programa, né, emergencial, se o Bolsonaro fosse deposto. Mas isto não existe porque não é cumprida vamos dizer assim, um requisito preliminar. É que esse campo desse partido orgânico, democrático, né, composto de diversas organizações políticas, instituições da sociedade civil, coletivos, redes, ele não tem nem capacidade de organizar-se entre si, né? Ele não tem capacidade de estruturar um programa mínimo de convergência entre ele para se apresentar externamente de maneira unificada. Então, realmente, qualquer solução que ocorrer aqui no país, impeachment do Bolsonaro ou de renúncia do Bolsonaro, quem vai ser a bola da vez será o vice-presidente, que, aliás, é o que diz efetivamente a Constituição. E o vice-presidente vai, né, ter nas suas mãos a possibilidade de tentar um mínimo de coesão política, de estabilidade política para o país, para fazer pelo menos um enfrentamento unificado com a questão da pandemia, que é um traço comum importante hoje de unidade de uma frente emergencial do país, né, ou vai para o isolamento. Agora, o Bolsonaro vai fazer uma guerra civil contra quem? É uma pergunta que nós devemos nos fazer. Ele está armando as suas milícias, está facilitando munição, mas vai atirar em quem? Vai atirar nas Forças Armadas? As Forças Armadas são inimigas desse projeto Bolsonaro? Ou estão apenas compartilhando por uma questão de responsabilidade total, né, abstrata, como os militares falam frequentemente? Vai atirar em nós? Vai fazer uma Indonésia, né, onde, numa emergência política como essa, de instabilidade de relações de poder, mataram 500 mil pessoas e fizeram centenas de campos de concentração? Isso me parece um pouco impossível, até porque nós quem sabe, lamentavelmente, nós não somos perigo para ninguém hoje aqui no Brasil. Tá? Nós não somos perigo para a estabilidade da classe dominante. Nós não somos perigo para a dominação, né? Para a dominação burguesa instalada no país hoje, né? De maneira acordada com a extrema-direita e com esse bloco fascista orgânico que está se constituindo. Então, é muito nebulosa essa situação. Mas eu acho que isto não tira o mérito do esforço, né, para desobstruir o ambiente político do país, com o impeachment do Bolsonaro, né, ou com a sua renúncia. Porque o Bolsonaro agrega um outro componente nesse processo, que é o elemento da irracionalidade política, que é o elemento da política como doença social, né, que corrói todo o corpo institucional do país e que corrói, inclusive, as relações políticas, né, internas das próprias classes dominantes. Né? Nós sabemos perfeitamente, quem conhece o jogo dos grandes grupos no país, né, a classe dominante brasileira não é tutelada pelo velho da van. Ela é tutelada por aqueles caras que estão lá, né, com o seu capital lá nos Estados Unidos, que dominam ali as vantagens das indústrias da região amazônica, são os grandes grupos, né, os grandes grupos de estruturação de serviços, né, que estão vinculados aos grandes capitais bancários e assim por diante. Esses é que mandam. Né? E esses têm um porta-voz estrutural do debate político, que é o Sistema Globo. Né? É ele que faz a pauta a partir de acordos que são
estabelecidos, né, de acordo com as circunstâncias. Então, eu acho que nós estamos fora do jogo. Né? A mim parece isso. Né? As pessoas do nosso campo que têm capacidade convocatória não trabalham de maneira unitária. Nós tentamos agora, organizamos um manifesto nacional que foi importante, que trouxe, né, lideranças políticas importantes que assinaram, que apontaram para o programa mínimo, mas rapidamente só de novo se esfacelou em cima dos interesses políticos mais imediatos. Eu queria lembrar um outro aspecto. Não sei se vocês viram, devem ter visto, que ontem houve já ataques a hospitais que não estavam, em Belém, se não me engano, não estavam atendendo mais doentes. O quebra-quebra, etc. e tal. O golpe na Bolívia, que depois o Evo Morales, não foi exatamente um golpe do Exército ou das Forças Armadas. O Exército ficou aquartelado, mancomunado com o golpe, mas aquartelado. A polícia, em grande parte, também, e foram milícias que deram o golpe. Inclusive depredando a casa da irmã do Evo, entrando na casa do Evo, enfim, fazendo violências na rua contra a prefeita de uma cidade do partido do Evo, etc. Quer dizer, essa modalidade de um golpe que tem na linha de frente milícias e segmentos policiais, enquanto o exército lava as mãos, não pode ser alguma coisa com a qual esteja apostando o Bolsonaro, inclusive que se articule com as propostas dele de enfrentamento ou não enfrentamento do coronavírus, quer dizer, apostando numa deterioração da situação, num clima de anomia, para que surja um golpe que vai dar a ele mais poderes, e mesmo que nós não sejamos a ameaça principal, muito pequenas, a esquerda hoje, quer dizer, não é à toa que as manifestações da direita têm como alvo o Rodrigo Maia, o STF, etc., eventualmente falam um pouquinho da esquerda e tal, mais ligado à questão da corrupção, PT, mas nós não somos o alvo principal. Agora, isso não tira a gravidade da situação, até porque nossas cabeças serão um alvo também se der um quadro como esse. Eu queria que você, enfim, avaliasse um pouco essa perspectiva, que às vezes me parece que o Bolsonaro está jogando para isso. Deterioração da situação política, social, explosões de violência não organizadas, onde a esquerda não está presente, mas para facilitar um restabelecimento da ordem sob esses moldes autoritários fascistas, inclusive atacando segmentos liberais que são contra um golpe, até porque perderão espaço também, mas que, e no momento podem ser um empecilho para o Bolsonaro, mas, enfim, serão atacados em primeiro momento por um projeto, pelo Bolsonaro, por conta de um projeto autoritário. Queria que você comentasse um pouco essa possibilidade, porque o que aconteceu ontem nesse hospital em Belém é algo que pode se repetir. Quer dizer, as pessoas vão, os hospitais não têm mais leitos, no Rio nós não temos mais leitos, quer dizer, e seria o caso de se fazer como se fez na Espanha, na Inglaterra, na Austrália, de requisitar leitos da rede privada, para que as pessoas que não têm plano de saúde não morram à míngua, mas exige, enfim, vontade política. O MP aqui no Rio e a Defensoria estão vendo formas de conseguir isso. Nós, na ABI, estamos tentando ajudar, dando apoio e tal. Agora, enfim, é algo que está se desenhando, é um quadro em que no Rio não tem mais leito na rede pública e você tem na rede privada. E aí o que vai valer? Vai valer o direito à vida, o direito à propriedade, exatamente. Então, essa questão uma violência desorganizada pode crescer, até porque para conseguir esses R$600 está muito difícil. O governo não montou esquemas de dar comida diretamente, como foi feito durante a guerra nos anos 40 na Europa, foi feito nos Estados Unidos, com a crise de 29. Quer dizer, essa ajuda material é muito difícil, está sendo difícil para pessoas que não sabem baixar aplicativo, não têm acesso a esse tipo de coisa. E o atendimento aos doentes, outra frente fundamental, está fazendo água.
pela falta de leitos. Quer dizer, isso pode criar um quadro de uma anomia e uma situação que pode favorecer um projeto de golpe miliciano, policial, militar. Temos 450, 500 mil policiais militares no Brasil inteiro, boa parte bolsonarista. Quer dizer, um episódio de um golpe me parece mais possível ser por essa via do que propriamente com a participação direta do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. O que você acha? As Forças Armadas bolivianas, no período em que estiveram no poder, durante aquele ciclo latino-americano, né, de direita e de ditaduras militares, instauraram sucessivos governos narco-direitistas, narco-fascistas. Foram forças armadas que se desagregaram moral e politicamente depois da Revolução de 1952, onde foram sendo perversamente ocupadas, né, por relações com grupos, né, de traficantes locais e internacionais, muitos deles vinculados ao Império Americano, e que foram moldando, né, um certo padrão de intervenção política daquelas Forças Armadas. Acho que, neste mesmo período, as Forças Armadas brasileiras fizeram uma outra exibição quando estiveram no poder, que foi aquela tentativa, né, do Brasil potência, né, Brasil potência, com governos e com um Estado autoritário, um Estado ditatorial, né, no principal ciclo daquele período, onde testaram um modelo de desenvolvimento econômico e social para o país, né, capitalista, né, na época do Geisel, inclusive, com certa força autárquica, e que diferencia as Forças Armadas brasileiras das demais Forças Armadas latino-americanas. Eu não estou fazendo aqui nenhum juízo de valor e nenhuma tentativa apologética. Mas as Forças Armadas brasileiras são diferentes das Forças Armadas argentinas, das Forças Armadas chilenas e das Forças Armadas bolivianas. A própria trajetória da ditadura com projeto, né, com um determinado projeto nacional, né, de direita, mas que era um projeto nacional, atesta isso que eu estou dizendo. Então, este, para mim, é o enigma bolsonárico. Né? Quem ele quer golpear, efetivamente? Se ele contasse com o apoio das Forças Armadas, como ele pretende, talvez, compor no futuro, para uma tentativa de golpe, ele não estaria assumindo este risco brutal de levar o país para um banho de sangue, tentando armar milícias, tentando facilitar munições, tentando, portanto, compor um poder paralelo às Forças Armadas para a afirmação do seu projeto pessoal. Vocês imaginam, por exemplo, as Forças Armadas brasileiras consolidando um golpe personalista do Bolsonaro, transformando ele num ditador do Brasil? Eu acho que as Forças Armadas brasileiras não chegariam a isso. Poderiam chegar a uma outra solução. É no curso de um processo de desmantelamento, né, deste governo demente, né, e que tem um método, sim, nessa demência, que está vinculado a grandes consórcios internacionais de subversão da democracia, através das redes, através de outros mecanismos, né, mas que não tem proximidade com aquilo que é o estatuto histórico, pelo menos, das Forças Armadas brasileiras. Eu acho o que seria mais provável como desdobramento de um fracasso, né, total do governo Bolsonaro, uma tentativa das Forças Armadas de estabilizar um governo através do general Mourão, que seria, sim, na minha opinião, não estou falando nem melhor nem pior para as camadas populares, não é isso que eu estou dizendo, mas que seria muito diferente do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um governo do empenzinato da burguesia brasileira, aparelhada pela grande burguesia, que se serve dessas formações de extrema-direita através, né, da fidúcia das reformas, né, o compromisso de entregar as reformas. O general Mourão, né, se assumisse como vice-presidente da República, iria, na minha opinião, dar uma, vamos dizer assim, dar uma reorientação nesse projeto e
e faria um governo mais aproximado da centro-direita, mais ou menos autoritário, dependendo da conjuntura, mas que não seria um governo miliciano. Porque pelo que eu conheço da história das Forças Armadas brasileiras, e do seu comportamento institucional, inclusive, durante esses anos que eu convivi com eles, as Forças Armadas brasileiras não se subordinariam às milícias, né, marginais e criminosas que estão estruturadas em vários pontos do país e que são o elemento de força concreta que o Bolsonaro tem como ameaça, né, como ameaça para que o seu programa não fosse interrompido. Como a esquerda, no seu conjunto, não tem capacidade de intervenção orgânica, até para propor um pacto negocial para uma transição, né, para a volta de um mínimo de republicanismo nesse país, eu acho que o Geraldo Mourão estaria à vontade para consolidar um governo dessa natureza e teria um apoio grande da centro-direita, da direita conservadora, né, e até determinados setores centristas, né, que são reveláveis, por exemplo, em determinadas manifestações que tem hoje de centro-direita o presidente Fernando Henrique. Seria talvez um credenciamento internacional que seria dado para um novo governo desse tipo. O Slavoj Zizek e o Boaventura de Souza Santos, dois pensadores com grande influência no mundo inteiro, escreveram agora recentemente livros e artigos levantando a questão do coronavírus. Essa pandemia poderia ser um deflagrador da destruição desse modelo econômico. Eu queria saber como você vê essa questão, inclusive citando, se você puder, a questão dos americanos, da conjuntura norte-americana, onde muitos analistas já deem como dúvida a eleição de Trump, que era considerada certeza até alguns meses atrás. Eu penso que a experiência portuguesa dá elementos para que o Boaventura desenvolva de maneira brilhante, como ele desenvolve a ampla maioria dos seus temas, essa tese, né, de que o que vai suceder, né, a pandemia é uma inflexão ao centro, ou à centro-esquerda, né? E é necessário também compreender que o governo português é um governo de centro-esquerda para os padrões europeus. Para os padrões brasileiros, é um governo de concertação centrista, né, tipo o governo chileno, depois da queda da ditadura, um governo de compromisso estabilizador, né, da relação de Portugal com a União Europeia, o que é uma coisa extraordinariamente positiva no contexto europeu. As posições do Zizek têm sido posições um pouco, eu diria, anárquico, né, conflituosas. Um artigo, às vezes, conflita com outro, né? Ele mistura nas suas observações uma espécie de estarrecimento pela barbárie e, de outra parte, agora, né, nos últimos textos que eu vi dele, entrevistas, um certo otimismo em relação ao futuro. Tomara que ele esteja correto nesta sua última fase, né? Mas não creio que esta seja também a melhor possibilidade, a maior possibilidade. Em relação ao nosso país, a gente sempre ancora também as opiniões da gente nesse país, né, no nosso país, como isso aí pode evoluir no nosso território, com as nossas forças políticas. Eu acho que o mais importante que pode ocorrer para melhorar a situação política do país é o Trump perder a eleição. É muito mais forte para a sociedade brasileira, para as disputas políticas que vão se processar aqui, né, uma não reeleição do Trump do que os efeitos da pandemia. Os efeitos da pandemia aqui vão ser trágicos. Eles vão patrolar o sistema político. Quer dizer, esta visão, né, de deterioração da esfera da política do Brasil, ela, com o crescimento da pandemia, ela vai aumentar, causar efeitos mais de decomposição do nosso tecido político e da credibilidade dos nossos partidos. Então, eu não acho que a pandemia possa ter aqui, né, um resultado virtuoso de recomposição de um padrão civilizatório, democrático, né, num outro nível que pode se esperar de uma república dentro do Estado social, né? Agora, acho que a eleição do candidato democrata, né, mesmo que não seja o Bernie Sanders,
pode ter um efeito muito positivo, né? Porque daí a direita, a extrema-direita brasileira, perde a ancoragem e a credibilidade de ter uma relação com a grande potência, que tem de uma maneira servil, de uma maneira ajoelhada, de uma maneira lamentável, de uma maneira sórdida, inclusive, mas que tem um efeito político aqui dentro. Nós sabemos como é que o empresariado brasileiro, né, inclusive o empresariado médio e pequeno, pensa a respeito destas relações. Então, eu suponho que temos que fazer uma corrente, né, de orações aí para que o Trump não seja reeleito, que aí a nossa situação tende a piorar cada vez mais. Ô, Tarso, eu queria discutir com você um pouco mais a questão das alternativas, né? Você aqui apresentou um quadro pessimista das possibilidades a curto prazo das esquerdas se colocarem de uma maneira mais consistente no quadro político brasileiro. Nosso entrevistado anterior, o professor Carlos Weiner, nos falou aqui, segundo ele, as esquerdas estão muito presas ao que ele chamou uma esquerda de Estado, uma esquerda que se deixou completamente envolver pelos jogos institucionais, perdendo com isso capacidade de estruturar alternativas. Eu penso que uma outra possibilidade poderia ser formação de fóruns da cidadania que pudessem ser permeáveis a esses partidos, mas não dominados por ele. Já aconteceu em outros casos históricos recentes, esses fóruns terem uma possibilidade, uma margem de ação considerável. Você vê essa possibilidade, enfim, você vê viabilidade, de alguma forma, a essa hipótese aqui no nosso país, ou se não, como enxergar a construção de alternativas nesse panorama aí tão desalentador, né? Eu acho que essa é a melhor possibilidade. E, aliás, eu acho que é a única possibilidade de restaurar a vida política, né, do país, a vida republicana do país, a partir da esquerda, a partir de uma indução pela esquerda. Eu acho que a forma, o tipo partido, a forma partido tradicional que se constituiu na modernidade toda, desde 1789 até hoje, ela está superada, ela está vencida por uma série de fatores. Fatores objetivos, né, que interferem na conduta cotidiana das pessoas, como a reorganização da estrutura de classe da sociedade, a partir da dispensa do trabalho vivo para trocar a produção, a partir do desemprego, a partir dos sobrantes, a partir dos intermitentes terceirizados, que diluiu a estrutura de classe da sociedade capitalista tradicional. E também das novas formas de interação política, de relações pessoais e de relações culturais, que se dão hoje pelos modernos meios, né, de comunicação em rede, pelas transformações tecnológicas que nos trouxeram até esta reunião, por exemplo. Então, o partido tipo tradicional da modernidade, Partido Democrático, Partido Esquerdo, Partido Comunista, é um partido vertical, né? Ele tem uma base, tem os seus intelectuais dirigentes intermediários, intelectuais dirigentes superiores e o seu comando central, que se vincula diretamente, né, ou ao capital ou às estruturas de classe da sociedade, que são a elite da estrutura de classe da sociedade, que são a sua potência, como no caso dos partidos socialistas, dos partidos revolucionários e assim por diante. Essa forma, esse tipo partido da modernidade, ele não tem mais possibilidade de digerir nada. Porque quando se reporta a sua base, ele se reporta não mais a classes organicamente estruturadas, mas a fragmentos articulados de maneira horizontal em novos processos de trabalho, com novas formas de formação de consciência e com novas preocupações individuais, grupais, familiares, que não existiam na época, né, em que a vigência, né, do processo produtivo, da objetividade social se dava pela estrutura de classes do capitalismo, né, do capitalismo industrial clássico.
Então, eu acho que a única forma de recompor a esfera da política é criar um conjunto de estruturas horizontais, né? Seja de plataformas de cidadãos, seja de assembleias públicas, seja de organização de fragmentos por organizações não governamentais, redes de relacionamento, que vão compondo, né? Vão compondo uma comunicação horizontal que vai se construindo como uma pirâmide até interferir nos partidos políticos. A recriação do partido novo tipo é uma recriação que se dá hoje sim de baixo para cima, com todas essas possibilidades que as tecnologias, né, nos oferecem. Não quer dizer que se dispense o grupo de pensadores, de líderes, de políticos que sejam os indutores, os coordenadores, os comandantes de determinadas operações políticas. Não quer dizer isso. A liderança não é revogável, mas ela é constituída de uma maneira, deve ser constituída de uma maneira diferente. Todos esses agrupamentos e todas essas relações poderão formar aquilo que a gente pode chamar de partido, né, partido da liberdade e da emancipação, né, que vai interferir nos partidos políticos formais e trazê-los para uma relação programática nova. E aí construir alternativas. Eu acho que esta é a única alternativa. Quando nós vemos a impotência dos partidos políticos hoje para enfrentar o fascismo aqui no Brasil, enfrentar um governo demencial, né, com o seu método, com a sua brutalidade, com a sua ignorância, com a sua pobreza, né, e a gente não conseguir falar com setores da sociedade que estão obstruídos, inclusive, por essa loucura, algo está falhando. Algo terminou, e eu acho que terminou mesmo. Né? Então, o partido tradicional ele não vai ser revigorado. Ele poderá se reconstituir como projeto político a partir desta relação de baixo para cima, né? Que não é aquela visão idílica, não, as bases mandam, não. As bases processam, levam para os escalões intermediários, que devolvem, né? E que vão constituindo uma direção política aberta na sociedade, né? E que não vai mais determinar, olha, vamos baixar agora o dia da greve geral. Não existe mais isso, isso aí não vai existir. Né? Até porque a greve geral hoje é uma greve de fragmentos que às vezes tem interesses até contraditórios entre si, né? E tem o pessoal aí para entregar a comida em casa, né? Que em última análise pode ser um elemento tanto de vitalização democrática, né? Com as novas profissões protegidas, etc. Como pode ser também um elemento de decomposição e de conflitos internos da própria classe trabalhadora. Então, eu acho que isso que o Daniel colocou, Daniel, não é uma alternativa. É a única alternativa que se pode ter para recompor uma esquerda socialista verdadeira e com capacidade de influenciar politicamente dentro da democracia, né, e em defesa da República, e da democracia. Eu queria continuar nesse ponto levantado pelo Daniel, e que eu acho que o Tarso trouxe uma série de elementos interessantes para a gente refletir. Eu queria acrescentar mais alguns. A questão da prevalência desse fundamentalismo religioso em amplas porções das periferias brasileiras, né? Como que a esquerda pode entrar nessa, digamos assim, entre aspas, disputa, né, por esse público que foi, enfim, que está subordinado a esse fundamentalismo religioso, digamos assim, né? E que, em boa parte, também é responsável pela sustentação do governo Bolsonaro, parte da pauta e da agenda dele é inteiramente voltada para esse público, né? Então, como a esquerda pode entrar aí, né, nessas periferias em que ela perdeu amplos espaços, de uma certa forma, por causa dessa expansão desse fundamentalismo religioso, mas não só, mas também por isso. E eu queria também uma avaliação do Tarso sobre o papel dos sindicatos, né, que sempre foram uma forma importante de organização política no Brasil, né, sempre foram uma porta importante de acesso à organização política no Brasil, e diante de tudo que você acabou de expor, né, e com essa nova economia digital, os trabalhadores que trabalham via aplicativo e completamente desprotegidos, com a legislação trabalhista que foi praticamente desmontada no Brasil, né, como é que você vê também o futuro e o papel dos sindicatos daqui para frente?
Eu estou dando muitas opiniões aqui que são opiniões que até podem ser um pouco irresponsáveis, mas como eu estou conversando com pessoas ilustres, preparadas e qualificadas, eu ouso apresentar essas opiniões, porque eu sei que vocês vão saber fazer as devidas mediações para recebê-las, né? Que o próprio debate hoje no meio da esquerda é um debate bastante pobre, né? Um debate bastante, eu diria até obscurantista, né? Porque ele versa muito mais sobre as oportunidades de poder, que são longínquas, absolutamente longínquas, do que propriamente de como responder de maneira unitária essas grandes questões que nós estamos debatendo aqui, né? Esse fenômeno das religiões fundamentalistas é um fenômeno global, né? Os países, de acordo com o seu padrão civilizatório, recebem de acordo com a sua legalidade, com o seu grau, né, de civilidade e com suas possibilidades, inclusive, de que o Estado tenha uma atitude em relação a isso, né? Por exemplo, na Alemanha, essas religiões fundamentalistas são vistas como elementos estranhos à cultura democrática, né? Não a cultura democrática da direita alemã, mas aquela originária, né, da Constituição de Weimar, aquela originária das grandes transformações que foram feitas pela social-democracia alemã, que atingiram certos setores de partidos conservadores, como representados pela ministra Merkel, né, que deu um banho de como receber os imigrantes, por exemplo, né? O polo humanista da política alemã ficou depositado nas mãos da senhora Merkel, né, com aquelas atitudes que ela teve. Em Moçambique, por exemplo, em Angola, por exemplo, essas religiões estão, ou elas se formam como sociedades comerciais para divulgação de ideias religiosas, pagam seus impostos de maneira adequada e, portanto, têm uma fiscalização do Estado, ou não se formam, ou estão impedidas de funcionar. Aqui no Brasil, essas religiões fundamentalistas, elas são, na verdade, não digo todas, evidentemente, tem religiões evangélicas que são absolutamente respeitáveis, que a gente conhece há muito tempo, né? Agora, as que se formaram a partir de um determinado momento aqui no Brasil são, na verdade, formas de exploração, né? Exploração delinquente da fé pública, né? Que fazem milagres, inclusive, e apresentam milagres publicamente, né? Então, à medida em que elas começarem a ser investigadas e ser glosadas, inclusive, como instituições criminosas, né? Hoje, por exemplo, tem uma notícia que o presidente da República está interferindo na Receita Federal para não cobrar, né, impostos atrasados, né, dívidas de confissões religiosas que dão o seu apoio. É uma exigência de um grupo do Centrão. Então, é um negócio de uma complexidade enorme. Eu acho que as religiões são mais um produto, né, dessa desestruturação da sociedade de classe, que as pessoas tinham a possibilidade de viver no coletivo da praça, no coletivo do sindicato, do coletivo, né, nos coletivos culturais originários daquele tipo de sociedade, e de um abandono, né, que a esquerda sempre teve em relação a quem estava fora da fábrica, né? Sempre teve em relação a quem estava fora do emprego. Uma grande ausência da esquerda na conversação, né, na organização dessas camadas populares. O sindicato nunca, e é natural que fosse assim, o sindicato não é uma instituição de milagres políticos, os sindicatos nunca se preocuparam de maneira adequada com a questão do desemprego, a não ser quando o desemprego batia numa grande fábrica e gerava uma mobilização e uma negociação corporativa com a própria empresa para resolver aquele problema. Então, os sindicatos estão perdendo também a sua representatividade em função da fragmentação das classes sociais e a redução, né, da necessidade de trabalho vivo nas empresas, né? Eu me lembro quando o Lula começou a trabalhar na ABC, a Volkswagen tinha 23 mil empregados. Essa mesma fábrica que o Lula começou a trabalhar, que o Lula trabalhou naquela época, hoje tem 2 mil empregados e produz 10 vezes mais automóveis. Não sei se ainda existe, mas produzia até 10 mil automóveis, enquanto que naquela época seria 500 automóveis
em uma semana, sei lá. São cifras assim absolutamente extraordinárias, né, que estão ocorrendo com essas transformações. Então, essas novas formas de organização no plano da política têm que refletir também na nova forma de organização dos movimentos sociais. Eu acho que o MST e a Via Campesina deram, neste momento de crise, exemplos espetaculares. Exemplos de solidariedade, de organização, de visão política, de humanismo absolutamente extraordinário, né? Quando eles pegaram toneladas e toneladas de alimentos e foram oferecer, né, lá para os seus irmãos, né, que saíram do campo há pouco ou que estão segregados nas vilas mais miseráveis, nos lugares mais de maior dificuldade de sobrevivência, levar alimento para eles, né? Então, uma forma objetiva de estabelecer uma relação o quê? Uma relação, né, da cidade-campo, uma relação dos trabalhadores do campo com os trabalhadores da cidade. E essa reinvenção da solidariedade política, ela tem que ser anterior à chegada no governo. Se ela não for reinventada antes, não terá efeitos, inclusive, para credenciar as pessoas a chegarem no governo. A reinvenção da solidariedade, ela pode ser vista, sim, né, nas origens do movimento operário na Inglaterra. A questão da relação das religiões também pode ser vista, né, com a formação de líderes religiosos vinculados aos movimentos unionistas que surgiam, né, na Inglaterra no início da Segunda Revolução Industrial. Então, é isso, eu acho. Eu acho que não tem milagre nisso aí, né? E eu gosto de reinventar a esquerda, reinventar a organização e reestruturar o discurso político e vamos dizer assim, reformatar a nossa capacidade frentista para enfrentar a questão da democracia e da república no contexto que nós estamos vivendo. Bem, Andréia, eu acho que a gente não vai ter uma terceira sessão, não, né? Porque eu penso que já temos material aí consistente para fazer uma edição num tempo razoável. O que você acha? Foi excelente. Eu acho que foi excelente até aqui. O Tasso abordou várias questões de maneira profunda e em vários aspectos. Nós temos, na verdade, mais 3 minutos, se ele quiser fazer um fecho. Apenas vou dar um depoimento aí que o Cid, inclusive, pode compartilhar comigo, né? Eu, quando terminei o meu governo no estado do Rio Grande do Sul, eu fiz um ponto de apoio para mim no Rio de Janeiro, porque eu entendia que o Rio de Janeiro é um lugar vital para reestruturar a esquerda, e fui tentar dar uma mão lá para a reestruturação do diálogo da esquerda, com o meu pessoal do PT, uma parte do PT, parte do PSB, parte do PSOL, né? E intelectuais, independentes. A gente começou a conversar, formar blocos de discussão, esses coletivos que o Daniel falou, e começou a discutir. Aí, para minha surpresa, né, dentro do meu partido, né, e da oportunidade também dentro do PSOL, você deve ter lembrado disso, o pessoal começou a lançar o seguinte boato: o Tarso está vindo para o Rio de Janeiro porque ele quer ser candidato a presidente da República. Ele está se apresentando como uma solução para ser candidato a presidente da República pela esquerda. Isso nem me passava pela cabeça, e seria uma pretensão completamente descabida da minha parte, mas para vocês verem como nós da esquerda estamos ancorados ainda numa visão tradicional da política. Só porque um velho militante vai aportar lá numa outra cidade, conversar com companheiros brilhantes, ilustres aí, do PT, do PSOL, do PCdoB, inclusive, né, para tratar de temas políticos que lhe pareciam fundamentais, que são estes que nós estamos tratando aqui, começou a se espalhar o boato que eu estava chegando no Rio para tentar formar uma frente em torno do meu nome à presidência da República, né? Esta visão de curto prazismo que os dirigentes da esquerda têm é uma coisa que nós temos que superar e compreender que isso tem que ser uma nova, né, produzir uma nova dialética de aproximação entre nós, para que a gente possa produzir algo de sério aí para o próximo período. Você lembra disso, né, Cid? Olha, é sempre um prazer e uma aula conversar com o Tarso, mas eu não queria deixar de agradecer ao Tarso. Forte abraço, obrigado a todos vocês.
Música